Olá, estamos aqui presentes para mais uma das nossas aulas da disciplina Antropologia e Educação. Nas aulas anteriores discutimos sobre a produção de conhecimentos, as formas de conhecimento e também sobre a antropologia no contexto das ciências e particularmente no contexto das ciências humanas. Pois bem, na aula de hoje nós temos como proposta discutirmos o conceito de cultura, o conceito que é fundamental, o fundamento estruturante, vamos dizer assim, de toda a reflexão antropológica, de toda a antropologia. O entendimento antropológico bastante interessante é aquele que diz respeito ao fato de que as diferentes sociedades humanas se comportam de modo diferente por conta de suas experiências culturais que são distintas e não por qualquer herança ou fator genético ou por qualquer determinação do ambiente. Nesse sentido, mais adiante, veremos as limitações do determinismo biológico e do determinismo geográfico enquanto fundamentos do pensamento da antropologia e da própria cultura, fundamentos que são limitantes. Outro entendimento antropológico muito relevante coloca-se para nós na medida em que nós temos o reconhecimento do valor sociocultural e a possibilidade de consideração dos diferentes patrimônios histórico-culturais dos grupos humanos. Como se apresenta então esta concepção para nós de fato? Esta concepção, ela se apresenta para nós na medida em que, como relevante, desculpe-me, ela se apresenta como relevante para nós, essa concepção, na medida em que nós, reconhecendo o valor da diversidade das culturas e reconhecendo principalmente, considerando os diferentes patrimônios histórico-culturais, nós estamos, de fato, buscando reconhecer as diferentes histórias de vida, as diferentes experiências históricas e as realizações das sociedades e das culturas da onde vêm os sujeitos com os quais nós lidamos ao longo de diferentes processos humanos, diferentes relações sociais e principalmente com esse reconhecimento e com essa consideração das experiências dos outros, nós temos a possibilidade de estabelecer um processo educativo profícuo, rico, frutuoso. E é nesse sentido que nós afirmamos que a cultura é aspecto fundamental da dinamização das experiências humanas. A cultura é locus, é lugar onde se situam os significados e os princípios, normas, leis, conceitos e etc. de orientação das experiências humanas. A cultura é, portanto, constituinte de toda a vida cotidiana e está presente nos mais diferentes espaços sociais e instituições. A cultura não se situa neste ou naquele lugar. A cultura também não é característica de privilégio desta ou daquela pessoa, ou desta ou daquela sociedade. E as diferentes sociedades não têm mais ou menos cultura. As diferentes sociedades têm diferentes formas culturais, diferentes culturas, diferentes maneiras de dar respostas às suas relações com o mundo e para a construção de suas sociedades. Desta mesma forma, nesse mesmo contexto, nós afirmamos que a dimensão cultural a partir da dimensão cultural, e sem a dimensão cultural, na verdade, nós somos meros animais mamíferos, orientados apenas pela dimensão biológica. Portanto, não é alguma característica de racionalidade, alguma dimensão racional por excelência, o que nos torna de fato humanos.
O que nos torna de fato humanos é a nossa capacidade de constituição de cultura, é a nossa capacidade de reflexão sobre nós mesmos e sobre o mundo em que vivemos. E a partir dessas reflexões, criarmos significados e estabelecermos relações entre esses significados, constituindo processos que nos permitem a relação com o mundo e com nós mesmos. Esta dimensão, esse entendimento mais amplo de cultura, muitas vezes ele é limitado por uma percepção que diríamos, digamos, mais vulgar sobre o que é a cultura. E nesse sentido, nessa concepção mais vulgar do que é a cultura, muitas vezes confundimos a dimensão humana, esta dimensão humana, a cultura, com determinados padrões de comportamento, de conhecimento, e até mesmo entendemos que a cultura está situada neste ou naquele lugar, ou nesta ou naquela sociedade, de forma mais privilegiada. O que queremos dizer então é o que dissemos anteriormente, de certa forma. Quando pensamos cultura a partir de um padrão de sociedade ou de um padrão de relação dos seres humanos entre si e destes com a sociedade, com a natureza, então quando pensamos a cultura a partir de padrões pré-estabelecidos, nós não conseguimos perceber de fato o que é a cultura. E a cultura, ela é o quê? Ela é principalmente e fundamentalmente esta dimensão humana que está presente em todas as sociedades, de maneiras diversas, e não com mais ou com menos propriedade, com mais ou com menos valor. Nesse sentido, muitas vezes nós separamos erroneamente as pessoas e as sociedades entre sociedades mais e pessoas mais ou menos cultas, pessoas e sociedades cultas, pessoas e sociedades incultas. Quando assim pensamos e agimos, nós perdemos de vista que todos os grupos humanos são possuidores, são detentores de cultura e que, portanto, existem culturas diversas, não culturas melhores ou piores, e muito menos culturas que possam ser hierarquizadas umas em relação às outras. Um exemplo de relação de sujeitos, de universos culturais distintos, mesmo que numa mesma sociedade, nós podemos aí colocar a relação entre um camponês e um químico. Um químico, ele tem bastante conhecimento e tem conhecimentos extensos, digamos assim, e complexos a respeito da ciência química e de ciências adjacentes à própria ciência química. E conhecimento de reações químicas, de processos químicos e assim por diante. Se nós questionarmos, por exemplo, um camponês a respeito desses processos químicos que o químico tem entendimento, o camponês não terá conhecimentos como o primeiro sujeito, como o químico. Entretanto, na mesma medida, nós podemos questionar o químico a respeito de processos da agricultura e de questões próprias ao universo cultural do camponês, questões estas e fatores estes que o químico terá muito pouco ou muitas vezes nenhum conhecimento a respeito. Nesse sentido e desta forma, o que queremos aqui com esse exemplo de maneira simples demonstrar? Nós queremos demonstrar que os diferentes sujeitos, a partir de seus diferentes universos culturais, possuem saberes, sabedoria, ciências, vamos dizer assim, de uma forma mais livre, que são
não melhores ou piores, mas que são para nós, principalmente educadores e educadoras, saberes e conhecimentos que são intercambiáveis, que são aqueles que constituem os princípios superiores, vamos dizer assim, das relações humanas, superiores no sentido de que são princípios, antes de mais nada, humanos e válidos em si mesmos e que nos possibilitam o intercâmbio enquanto sujeitos da espécie humana. E a cultura, enquanto essa característica fundamental da espécie humana, ela se transmite por meio da linguagem. A linguagem em suas mais variadas formas, seja na nossa corporalidade, nas nossas vestimentas, nas maneiras como organizamos os espaços em que vivemos, enfim, a cultura se propaga, ela se elabora e se transmite a partir da linguagem, ela é elaborada e transmitida para que nós possamos estabelecer e propagar os conteúdos culturais presentes em nossas culturas. Um entendimento importante, um entendimento significativo aqui para nós, que se coloca nesse momento, é o entendimento da relativização da cultura, que é trazido principalmente por Clifford Geertz. E mais propriamente, não a relativização da cultura, mas o entendimento, a compreensão da profundidade, da amplitude do que é a cultura. E aqui o que Geertz traz para nós? Clifford Geertz traz o seguinte: nós, acreditando que o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, podemos assumir a cultura como sendo essas teias de significado e sua análise. Então, e, portanto, desta maneira, analisar a cultura de uma sociedade não é buscar leis que a fundamentam, como nas ciências experimentais. Analisar a cultura de uma sociedade e estabelecer e buscar entender o valor de uma determinada cultura e dos valores, das normas que estabelecem uma determinada cultura, é procurar os significados das expressões sociais que são pouco visíveis na superfície das relações, num primeiro momento, nos pré-conceitos que estabelecemos nas relações. Analisar uma cultura, entender uma cultura e principalmente valorar a experiência de um sujeito com sua cultura é procurar entender essa teia de significados que esse sujeito e seu grupo social constituem para estabelecerem suas relações com o mundo e suas histórias densas de sabedoria. E é assim então que nós, compreendendo essa densidade de sabedoria e essa valoração das experiências socioculturais e históricas dos sujeitos, é que nós partimos para nós podemos partir para um melhor entendimento do que é a cultura. E na sequência desse processo, apontamos algumas características da cultura. Pois então, esse entendimento mais amplo de cultura, ele também só é possível se nós entendermos algumas características da cultura. E nesse sentido, apontamos agora algumas características fundamentais da cultura. A cultura condiciona a visão de mundo das sociedades humanas e dos sujeitos. Os comportamentos, a moral, as definições de certo e errado, as definições de belo e feio, etc., elas são definidas a partir dos valores que nós e das normas e regras que nós estabelecemos como adequadas e corretas em uma determinada cultura. Os valores que dão base, orientam uma determinada cultura é que estabelecem a nossa visão de mundo, a nossa forma de percepção do mundo e de discernimento das coisas no mundo. A cultura, outra característica da cultura é que ela interfere no plano biológico. A cultura interfere em nossas sensações corporais, nossas sensações de bem ou mal-estar, dependendo das
condições em que nos encontramos em determinadas situações, e essas condições elas são muito marcadas pelos valores que nós temos e pelas formas como nós nos relacionamos com determinadas situações. A cultura também define nossas formas de corporeidade. Corporeidade entendida como as formas de lidar com o próprio corpo, as formas de se relacionar com o próprio corpo. E também até formas de cura e de manutenção da saúde, elas são fundamentalmente, elas recebem fundamentalmente intervenção do plano cultural, né, para definir aí a nossa manutenção, do nosso corpo, da nossa saúde e do bom funcionamento, do que nós entendemos como bom funcionamento do nosso corpo, isso a partir de cada cultura e da nossa relação com o meio em que vivemos. Outra característica importante é que, para se pensar cultura, e que também é da própria cultura, da dimensão da cultura, é que os indivíduos participam diferentemente de sua cultura. De acordo, então, com as condições de gênero, de etnia, de classe social e mesmo de acordo com questões geracionais, os indivíduos têm diferentes inserções e diferentes percepções da própria cultura e do plano sociocultural de uma maneira mais geral. Outro aspecto importante, outra característica importante é de que a cultura tem uma lógica própria. Cada cultura tem sua lógica própria. Nossas definições e sensações do que é normal e do que é estranho, elas são inerentes à cultura em que fomos socializados. Definimos então o que é familiar, o que é estranho, a partir do conjunto de valores e normas em que fomos socializados, do conjunto da cultura em que aprendemos a conviver. Pensando então estas características da cultura, como tendo uma lógica própria, interferindo no plano biológico, a cultura também enquanto aspecto fundamental que condiciona a visão de mundo dos sujeitos e também pensando que os diferentes sujeitos, de acordo com suas particularidades, especificidades de gênero, etnia, de classe social e questões geracionais, participam diferentemente da cultura, nós temos aí uma proposta da tarefa do antropólogo e do educador, da antropóloga e da educadora, que é uma proposta que vem da perspectiva colocada por Roberto da Mata em seu livro Relativizando, que é de fato de relativizar e de nós nos questionarmos a respeito da nossa postura perante a cultura do outro e do próprio outro. Nesse sentido, Roberto da Mata propõe que nós devemos sempre, no contato com outros universos culturais, transformar tudo aquilo que é familiar em estranho e o que é estranho transformar em familiar. Ou seja, é fundamental que nós tenhamos essa postura de questionamento a nós mesmos para que nós possamos dialogar efetivamente com a lógica cultural do outro, pensando sempre em que medida nós estamos ou não estabelecendo uma relação a partir de nossos próprios conceitos e nos prendendo nesses próprios conceitos da nossa própria experiência, ou também, e principalmente, em que medida nós estamos conseguindo nos desprender, nos livrar, de certa forma, ampliar, melhor dizendo, a nossa relação, ampliando as nossas concepções para além das nossas próprias experiências e buscando entender as experiências, as concepções, a realidade da qual se formam os valores do outro. Então é fundamental nós questionarmos a nós mesmos para podermos entrar de maneira efetiva no universo cultural do outro, com todos os seus valores, suas normas e concepções próprias.
Um ponto também importante é nós entendermos que as culturas são dinâmicas. As culturas não são processos, as realidades culturais, melhor dizendo, não são aspectos estáticos, não são realidades culturais não são estáticas e nem muito menos fechadas em si mesmas. As culturas estão sempre em transformação e sejam elas transformações mais ou menos aceleradas. Quando não se entendem estes princípios, nós temos alguns problemas. E um que nós apontamos agora e que é muito relevante nas relações sociais e nos processos educativos, é o etnocentrismo. O etnocentrismo, ele surge como a figura mais comum, surge como a caricatura natural do universalismo autoritário, da perspectiva autoritária que rejeita a diversidade. Em que sentido e de que forma a postura etnocêntrica rejeita a diversidade? Com uma postura etnocêntrica, rejeitamos a diversidade na medida em que nos pautamos na relação com o mundo sempre em função das particularidades de nossa cultura, sem o exercício da crítica, e colocamos nossos valores como os valores únicos e verdadeiros e que devem ser aceitos e assimilados pelos outros como se fossem universais. E o problema maior, ou o problema secundário desse processo de universalização de nossos valores na postura etnocêntrica, é que nesse processo de universalização, de tentativa de imposição de nossos valores aos outros, que têm outros diferentes universos culturais, nesse processo, nós sempre estamos necessariamente desqualificando ou anulando as realidades, a validade, anulando a própria humanidade dos outros. No limite, é isso que acontece. Um exemplo de processo sociocultural, de desqualificação e mesmo de tentativa de anulação dos outros, ele se dá nas relações imperialistas dos Estados europeus com diferentes sociedades e mesmo nas relações machistas e racistas que nós temos cotidianamente em nossa sociedade. Dessa forma, a verdade etnocêntrica é definida pelo que nós acreditamos e fazemos e, em seguida, esta verdade reforça o prestígio de nossa sociedade, de nossa religião, de nosso sistema político, econômico, jurídico, educacional, etc, etc. A verdade etnocêntrica, nesse sentido, ela serve para estabelecer uma hierarquia verticalizada onde os nossos valores e tudo o que nós entendemos como sendo o padrão universalizável e aceitável, se colocam estes e nós mesmos e nossa sociedade como superiores e melhores que os demais, inclusive estabelecendo uma hierarquia onde os demais sujeitos sociais, as demais culturas, as demais sociedades são estabelecidas como menos humanas do que a nossa. Nesse sentido e nesse mesmo âmbito, neste contexto, então, o machismo, o racismo e a xenofobia, como dissemos anteriormente, assim como a discriminação de classe social, são frutos desta lógica, desta perspectiva etnocêntrica. Enquanto concepção e postura de mundo perante o mundo, temos o relativismo como uma possibilidade de superação do etnocentrismo. Em que sentido que o relativismo, a postura relativista, ela supera o etnocentrismo? Isso acontece pois, enquanto com posturas etnocêntricas nós buscamos universalizar
crenças e práticas, a partir de uma postura relativista, nós vamos buscar afirmar as singularidades existentes nas mais variadas culturas. E nesse sentido, então, e desta forma, o relativismo nos dá uma base adequada para atuarmos enquanto educadores e educadoras, na medida em que o relativismo é fundamentado na consideração de que cada sociedade pode e tem o direito de definir e praticar seus próprios conceitos e valores em conformidade com suas próprias concepções de mundo. Nessa lógica, então, do relativismo, nós partimos do princípio fundamental de consideração e de validade das realidades socioculturais distintas da nossa. Estes entendimentos, então, esta perspectiva de crítica à postura etnocêntrica, o pensamento sobre o que é o etnocentrismo e mesmo a colocação dessa perspectiva mais saudável, mais ampla e que possibilita o diálogo, que é a proposta relativista, a postura relativista, esses entendimentos, então, eles só são possíveis e eles são mais possíveis na medida em que nós entendemos estes aspectos que nós acabamos de colocar a respeito da cultura e de todas as suas dimensões e de todas as suas características também. Portanto, fica aí para nós colocado a necessidade de buscarmos entender melhor o que é a cultura e todas as suas dimensões. Para isso, no nosso material, na plataforma, deixaremos aí as nossas atividades e aproveitem bem essas atividades para refletir melhor sobre os conteúdos que nós tratamos aqui. Por hoje nós paramos e vamos para a próxima aula discutir as teorias antropológicas e os modelos teóricos da antropologia estabelecidos desde o século XIX até o final do século XX. Muito obrigado.